Fala, nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Meu Bahia, tudo bem com vocês? Hoje fazendo algo um pouco diferente do que eu venho fazendo aqui no canal, um quadro novo. Vou tentar analisar e repercutir para vocês os jogos da rodada, envolvendo os times que estão ali lutando contra o Z4 juntamente com o Bahia. Tentar trazer um pouquinho mastigado, né, e analisar os pontos fortes e negativos desses times que vão lutar com o Bahia ali até o final do campeonato para não cair. Eu tento acompanhar a maioria desses times, até para ter um conhecimento melhor, né, nas minhas análises, e também porque alguns o Bahia vai ter confronto direto, que é o caso do Goiás, e para ter um conhecimento melhor mesmo, né, para trazer aqui para vocês. Então, antes de tudo, antes da gente começar o vídeo, deixa seu like aqui, se inscreve no canal. Esse mês de outubro a gente está muito focado em crescer demais aqui o canal, então se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve, manda para os seus amigos, manda para o grupo da família, para o grupo de torcedor do Bahia, divulga, ajuda a gente, por favor, a crescer, não custa nada, é de graça, e você vai me ajudar muito, você é muito importante aqui. Deixa seu like, se inscreve se você ainda não é inscrito e bora pro vídeo. Bom, gente, vamos começar esse vídeo falando sobre Botafogo e Goiás. Foi o último jogo que eu assisti, o encerramento da rodada e o próximo adversário do Bahia. Foi um jogo antes assim de tudo, né? Antes de começar, eu esperava um Botafogo que jogasse bem e conseguisse vencer bem a equipe do Goiás, pela fragilidade mesmo do adversário e pelo momento do Botafogo precisar muito do resultado. Mas não foi algo que aconteceu. O Botafogo teve muitos problemas no jogo, muito por conta do Goiás. O Goiás fez um bom primeiro tempo jogando lá no Newton Santos, soube lidar muito bem com a partida. Era óbvia a proposta do Goiás, que era jogar um pouco mais fechadinho, jogar com linhas um pouco mais baixas e explorar os contra-ataques. No começo do jogo teve oportunidades para isso. As estocadas do Goiás levavam sempre muito perigo pelo Alano, né, que jogou aqui no Bahia, todo mundo conhece. Foi um jogador muito importante no jogo. Eu acho que ele fez a melhor partida dele no campeonato. De todas que eu vi do Goiás, com certeza essa foi a melhor. Foi um jogador que ajudou muito nos contra-ataques, na recuperação ali de jogadas, na recomposição. O Goiás fez um bom primeiro tempo. Foi um primeiro tempo muito justo, sair vencedor daquele jogo. O Botafogo estava muito nervoso. Eu acho que muito por conta desse bom jogo que o Goiás fez, foi também muito por conta do nervosismo do time do Botafogo. O Botafogo foi uma equipe extremamente conflituosa. O Bruno Lage, o treinador do Botafogo, sacou o Tiquinho, que é o artilheiro do campeonato, e o Botafogo não se encontrava no jogo, acelerava muito a partida e dava muita pressa, né? É aquela coisa, a pressa é inimiga da perfeição, e foi exatamente o que foi o primeiro tempo do Botafogo. Um primeiro tempo querendo resolver logo as coisas, principalmente depois que acabou tomando o gol num escanteio, numa cobrança de escanteio, uma bola parada. O zagueiro Lucas Halter, que foi convocado para a seleção pré-olímpica, inclusive, não vai jogar contra o Bahia, mas fez o gol, né, que ali numa cobrança de escanteio, e deu ainda mais tranquilidade para o time do Goiás. O time do Goiás já estava muito tranquilo dentro do jogo, executando muito bem sua proposta, não se incomodava em ficar sem a bola, sabia marcar muito bem, saindo nos contra-ataques, e o Botafogo sempre acelerando o jogo e errando cada vez mais. E isso foi enervando os jogadores, e o Goiás muito bem, fechadinho ali, muito calmo na sua estratégia. Foi no segundo tempo, o Tiquinho acabou entrando e acertou aquele lindo chute, que a maioria de vocês já devem ter visto, e o Botafogo acabou empatando, mas mesmo assim foi um excelente jogo do Goiás. O Goiás merecidamente saiu daquele jogo com um ponto, pelo que fez, né? O segundo tempo o Botafogo foi um pouco melhor, mas pelo primeiro tempo que fez, o resultado foi justo, e o Goiás sai com um ponto. Deve complicar muito o jogo do Bahia se o Bahia entrar muito nervoso. O Bahia precisa ter calma, precisa ir tranquilo para esse jogo, apesar de ser uma decisão e apesar de a necessidade do resultado ela é gigante, mas o Bahia não pode entrar naquela pilha, se enervar, ir para aquela trocação, aquilo que eu falei um pouco no meu vídeo de análise, o vídeo passado do jogo do Flamengo. O Bahia não pode entrar nesse jogo. O Bahia precisa ter calma, precisa botar a bola no chão, trabalhar para tentar furar o bloqueio do time do Goiás, que deve repetir a mesma proposta de jogo. O Goiás é um time que gosta de jogar assim, sem a bola e saindo nos contra-ataques. É uma equipe que tem o lado do campo como sua principal arma, né? Tem o Apodi, tem o Alisson, que passou aqui no Bahia, tem o Alano também. Então o Bahia precisa tomar muito cuidado a respeito disso aí. Bom, falar agora de Santos e Vasco. Santos que vinha de um resultado excelente contra o Bahia, né? 2-1 aqui na Fonte Nova, aquela virada. E o Vasco que vinha numa crescente também em enfrentar um Santos motivado dentro da Vila Belmiro. O Santos trocou seu treinador, o interino, né, que estava agora, que assumiu contra o Bahia, perdão. Vai ser efetivado até o final do campeonato. Então é um Santos totalmente diferente do que foi até aqui. Os mesmos jogadores, mas com um ânimo e uma filosofia e ideia de jogo um pouco diferente. É o Santos mais vibrante, né? Um Santos que compete mais. E isso vai ser importante até o final. E a gente precisa tomar cuidado e olhar bem para esse Santos. O Santos tem um time ainda muito limitado. Eu acho que o Santos ainda é um forte concorrente para cair.
Eu acho que Santos, Vasco, Bahia, pelo menos um deles vão acabar rebaixado, mas o Santos vem crescendo. E não é um crescimento à toa, não é um crescimento, assim, uma exceção, não. É um crescimento merecido pelo que o time vem fazendo. Fez um jogo contra o Bahia muito bom, assim, dentro das suas limitações, o Santos fez um jogo ok, competiu muito bem contra o Bahia, e contra o Vasco foi assim, não é que massacrou, mas conseguiu aproveitar todas as chances que teve e construiu um excelente placar. Foi um Vasco que, é verdade, não fez um bom jogo, competiu até em determinados momentos da partida, mas defensivamente cedeu alguns espaços, mas o Santos foi totalmente letal nas suas oportunidades, tanto com o Marcos Leonardo, tanto com o lance do pênalti, que aí beleza, pode ser duvidoso ou não, mas o Santos, todas as chances que teve, conseguiu fazer 2 gols ali no final do primeiro tempo, que praticamente decidiram a partida, né? Fizeram 3-1 e acabou o jogo. Foi um Santos que conseguiu competir mais uma vez muito bem e conseguiu arrancar 3 pontos. É o Santos que está crescendo no momento decisivo do campeonato. Tem que ser freado, né? Pensando como torcedor do Bahia, isso não pode acontecer, porque vai acabar atrapalhando muito a vida da gente. Vai obrigar o Bahia também a ter essa reação. O Bahia, que é uma equipe que não conseguiu até aqui, durante quase toda a temporada, engrenar uma boa sequência. Sempre foram lampejos, resultado bom aqui, um ali, um empate, 2, 3 derrotas consecutivas, o time jogando mal, enfim. Era um time que tem problemas para engrenar uma sequência. Vasco já conseguiu, tanto que abriu a rodada fora do Z4, e o Santos nesse momento também vem crescendo. Então é importante ficar de olho nesse quesito. Foi um jogo de 2 equipes desesperadas, né, precisando do resultado, e foi um jogo muito assim pegado, um espírito de final mesmo, porque era uma final, e o Bahia precisa fazer isso contra o Goiás, precisa encarar o jogo exatamente da mesma forma que encarou o Santos. É fora de casa, é contra um adversário difícil, vai vir empolgado, entre aspas, né, por ter conseguido arrancar um ponto lá na casa do líder, mas o Bahia não pode se dar o luxo de pensar, tem um próximo jogo, porque o próximo jogo é contra o Internacional, que apesar de não estar bem no campeonato, vem num momento ali por conta da Libertadores muito bom. Se avançar para a final, você pode ter certeza que a motivação e o jogo vai melhorar ainda mais. Então o Bahia precisa encarar um jogo mesmo com o mesmo espírito que o Santos encarou o Vasco, como decisão, ser letal e aproveitar as oportunidades. Bom, agora falando de Cruzeiro e América, eu gravei um vídeo, né, falando sobre os times, né, ali que eu achava que até o final do campeonato brigariam para não cair, e o Santos tinha acertado, o Cruzeiro tinha acertado com o Zé Ricardo, e aí na estreia do Zé Ricardo, 3-0 diante do Santos na Vila Belmiro. Eu já ali esperava um Cruzeiro um pouquinho diferente, mas não fugiu muito daquilo que eu previ da minha análise. É um Cruzeiro que vai ter muitos problemas até o final do campeonato. Não tem um time de medalhões, assim, um time com grandes jogadores. É um time bom, mas limitado, para estar mesmo brigando ali para não cair. Mas com um treinador que, convenhamos, não era o melhor para o Cruzeiro, na minha opinião. É um Cruzeiro diferente do Pepa, é um Cruzeiro que quer ser menos protagonista com a bola. É um Cruzeiro que quer ser um pouco mais reativo. E aí, enfim, vocês podem julgar ou não como bom ou ruim. Eu penso que para um time defeituoso como o do Cruzeiro, que não tem grandes jogadores, você tentar ser protagonista com a bola, se defender, criar oportunidades, é a melhor maneira de você conseguir competir, mas o Cruzeiro praticamente abre mão disso. E quando você joga contra uma equipe que tem a mesma característica, né, o América Mineiro, depois que trocou, saiu o Wagner Mancini, foi uma equipe totalmente reativa. E aí, quando você praticamente tem a bola para atacar, com um treinador que tem ideias totalmente diferentes a respeito disso, você acaba se complicando dentro do jogo. E foi o que aconteceu com o Cruzeiro. O Cruzeiro não conseguiu fazer um bom jogo, conseguiu até abrir o placar, mas depois tomou um empate do América, e o América jogou muito bem. É só você analisar os números da partida que você vai entender o que eu tô falando. Foi um América que conseguiu competir bem, que conseguiu jogar bem diante de um Cruzeiro, e o Cruzeiro novamente fez um péssimo jogo. Vai brigar até o final do campeonato. Pode ser que, caso aconteça do Santos, Vasco e Bahia ter uma crescente nessa reta final, possa acabar sobrando para o Cruzeiro. Eu acho que de 4 vagas, 2 já estão bem encaminhadas, que é o América e que é o Coritiba, que eu vou falar até mais um pouquinho aqui do Atletiba. Mas o América, para mim, não tem força para reagir no campeonato, né? O América tá crescendo, ou enfim, cresceu os números defensivamente, para mim, muito tarde. E mesmo assim é uma equipe que falha muito, uma equipe que falta muito para conseguir competir, para conseguir reverter essa situação. Então eu acho que reage tarde no campeonato e praticamente já decretou a sua queda. Acho que agora é só questão de tempo mesmo e as rodadas passarem para isso acontecer matematicamente. O Coritiba é da mesma maneira. O Coritiba tem um time que, em tese, contratou nesse meio do ano, assim, em tese, buscando uma melhora, mas não foi o que aconteceu.
Eu acho muito por conta do seu treinador, que é um treinador muito inexperiente, né? Fez até um bom início ali, mas depois acabou decaindo muito. Eu acho que para o Coritiba o essencial era ter um treinador um pouco mais experiente, que conhecesse mais a competição enfim, essa situação toda que o Coritiba está vivendo. Mas é uma equipe que para mim já caiu. Difícil você acreditar que o Coritiba consiga reagir no campeonato, mesmo com esse triunfo importante no Clássico. Eu acho que o Coritiba não tem mais força para reagir. E aí vão sobrar mais 2 vagas. Possa ser para Santos, Vasco, Bahia, Cruzeiro ou Goiás. Aí eu acredito que o Goiás entre nessa briga e vai sobrar um, né? Possa ser que o Cruzeiro acabe sobrando nessa daí. Mas é difícil porque fez uma boa gordura no início do campeonato, né? E fica complicado a gente imaginar o Cruzeiro hoje caindo. Mas, enfim, é uma equipe que pode brigar e vai brigar, na minha opinião, ali na parte de baixo da tabela. E se acabar se complicando ali no campeonato, nos jogos, pode acabar sobrando. Falar agora um pouco de Coritiba e Atlético Paranaense. Foi o jogo que eu falei agora há pouco, Atletiba, clássico. E é aquela velha história, né? Em clássico, as coisas se igualam, se equilibram, não tem jeito. Possa ser o pior time do mundo e o melhor time do mundo. A gente tem um exemplo muito bem aqui no Bahia. Bahia nos seus melhores momentos, no Imbavis, né? E o Vitória sempre em momentos muito ruins. E os jogos eram muito equilibrados. O Bahia não conseguia ganhar e ganhar bem do rival, mesmo com uma superioridade muito grande. E a mesma coisa acontece em quase todos os outros clássicos do Brasil. O Atletiba não seria diferente. Um Coritiba que jogava em casa, que jogava com o apoio da sua torcida, que viveu um momento muito caótico, praticamente quase irreversível, mas a torcida compareceu, o time com muitas críticas ainda, né, a respeito do time, enfim, do momento que vive, mas o time conseguiu dar uma resposta muito positiva. Bom, eles estão encarando com uma remontada, né? Difícil imaginar que o Coritiba consiga sair dessa situação. É um time ainda muito limitado, com muitos problemas defensivos, é a pior defesa do campeonato, mas conseguiu um resultado muito importante no Clássico. Isso pode servir de motivação para as próximas rodadas. O Bahia já enfrentou o Coritiba nesse retorno, já venceu bem, não é mais um adversário. Mas o Coritiba precisa de uma remontada gigante para conseguir sair dessa situação e ameaçar o Bahia durante o campeonato, que é praticamente impossível, na minha opinião, de acontecer, pela qualidade do time e pela qualidade dos jogos. O Coritiba vai ter um jogo muito difícil agora, contra se eu não estou enganado, o Atlético Mineiro fora. É um jogo difícil para o time, um time que ainda tem muitos problemas defensivos e que vai precisar ganhar muitos jogos até o final. E não tem time para isso, na minha visão. Então, consegue um resultado importante no Clássico, jogando bem. O segundo tempo praticamente abdicou de atacar, né, e só deu o Atlético. O Atlético não conseguiu furar o bloqueio da defesa do Coritiba, que pela primeira vez ou poucas vezes no campeonato conseguiu se defender bem. Contra o São Paulo, o Coritiba perde, mas fazendo um péssimo jogo também, não estava fazendo um grande jogo, apesar de ter perdido por 2-1. Não foi um jogo muito equilibrado, foi um jogo de domínio do São Paulo a todo momento, e o Coritiba conseguiu encontrar uma situação ali e acabou fazendo gol. Mas enfim, é um Coritiba que para mim não deve ameaçar o Bahia, pelo que eu estou vendo, pelos jogos, enfim, pelo que eu estou analisando. É um time que deve se manter por onde está nesse momento do campeonato. Bom, e agora projetando Bahia e Goiás, pelo que eu vi de Bahia e pelo que eu vi do Goiás nessa rodada, como eu falei, deve ser um Goiás motivado, com o apoio da sua torcida. A torcida entende que nesse momento é apoiar ou apoiar. Acho que todas as torcidas dos times que estão ali embaixo na tabela já entenderam esse recado. Agora não tem mais o que fazer, é esse time, são esses jogadores, enfim, não tem mais o que fazer para tentar mudar essa situação, a não ser apoiar. O Bahia vai ter um jogo muito difícil pela frente, não vai ser um jogo fácil. Apesar do Goiás não ter um time muito bom, assim, em termos de nome, enfim, tem um jogo muito, assim, difícil de se enfrentar. É uma equipe que se fecha muito bem, quando tem a bola, consegue trocar bons passes, consegue picar muito bem o jogo e sai muito bem nos contra-ataques. O Bahia, que tem uma defesa um pouco frágil. Eu falei isso no jogo no vídeo de pré, né, do jogo contra o Flamengo. Eu falei que o time do Bahia tinha uma defesa muito frágil e que esse seria o ponto principal para mim do jogo. O lance da expulsão acaba sendo de um erro dos zagueiros. Assim, tem uma defesa frágil, então vai precisar tomar muito, mas muito cuidado com os contra-ataques do time do Goiás. Não pode se expor tanto, não pode ter linhas tão altas, não pode ser tão ingênuo e enfim, ter linhas espaçadas dentro do campo, porque o Goiás pode aproveitar muito bem. É um time ruim, é um time que tem sérios problemas e muitas limitações, mas quando tem esse jogo assim, perfeito para ele, eles vão dar a bola pro Bahia. O Bahia vai ter que jogar com a bola, e aí em erros de passe, ali, em problemas de transição, de conseguir atacar eles espetam muito bem nos contra-ataques. É isso que o Bahia precisa evitar pro jogo de sábado, porque vai ser uma final, vai ser uma guerra. O Bahia não pode voltar de lá sem pontuar. O Bahia precisa pontuar nesse jogo, precisa ganhar. Vai ser o jogo que, para mim, vai decidir o futuro da gente.
Se a gente perde esse jogo, as coisas ficam muito difíceis, não ficam impossíveis. O Bahia não é dizer que o Bahia já caiu, mas o Bahia fica numa situação muito complicada na tabela com 25 pontos. Então, é ganhar ou ganhar, é vencer ou vencer, reagir ou reagir. Agora não tem mais tempo, não tem mais tempo para recuperar jogador, não tem mais tempo para ver isso, para ver... Não, agora precisa pontuar o máximo possível. Somar um ponto aqui, 3 pontos ali, e somando pontos em sequência para conseguir sair dessa situação. É isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal. Se você também achou que foi um conteúdo relevante, deixa seu like. A gente está querendo crescer muito nesse mês de outubro, então compartilha para os seus amigos, compartilha no grupo de torcedores do Bahia, compartilha para todo mundo, compartilha para geral os vídeos aqui. Ajuda a gente a crescer, por favor. Se você gosta do nosso conteúdo, se você já assistiu aqui, não é a primeira vez que você está me assistindo, manda para os seus amigos, para a galera ali no grupo de WhatsApp, enfim, manda para todo mundo para acompanhar aqui o canal, para crescer, para ajudar a gente. Se você gostou do vídeo, tá bom? É isso, esse é meu pedido para vocês. Eu não peço nada aqui, é de graça, vai me ajudar bastante e vocês vão fazer um canal crescer muito. Eu tenho certeza que muitos vão gostar, tá? É isso, até o próximo vídeo.